Bom dia, alunos. Tudo bem? Vamos começar a trabalhar com a disciplina de cálculo, cálculo 1, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula, na verdade é uma aula de revisão. A gente vai recapitular alguns conteúdos que foram vistos lá na primeira aula, ainda no ensino presencial. Tudo bem? Vamos começar aqui com os nossos slides, vendo o plano de ensino, fazendo uma referência ao plano de ensino. Vamos ver os objetivos gerais. Bom, o objetivo geral é adquirir habilidades para a utilização correta da linguagem matemática sob uma perspectiva de nível superior. Introduzir a formalização matemática por meio do estudo do cálculo diferencial integral das funções de uma variável real. Desenvolver a capacidade de entendimento de conceitos para resolver problemas de natureza física e geométrica no decorrer do curso de engenharia e também na vida profissional. Então, esse é o nosso objetivo geral. Tudo bem? Bom, em relação aos objetivos específicos, que vão ser trabalhados na aula de hoje, nós iremos classificar os números reais em subconjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Iremos também revisar o conceito de inequações, valor absoluto e suas propriedades, assim como rever os conceitos de intervalos, representações e o conjunto de solução. Ok? Conteúdos vão ser trabalhados nessa videoaula: conjuntos numéricos, intervalos, desigualdades, módulo, valor absoluto, assim como as propriedades do módulo. Bom, vamos começar. O primeiro conjunto que nós iremos recapitular é o conjunto dos números naturais, conjunto N, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, indo para mais infinito. Nós também podemos representar de uma outra forma, colocando N com asterisco, significa que aqui o zero não faz parte desse conjunto. Então nós temos os naturais, mas excluindo o zero, correto? Começando a partir do 1, indo para mais infinito. E nós temos a representação aqui do conjunto N, certo? No diagrama. Tudo bem? Um conjunto dos números naturais. Em seguida nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pelo Z, das quais nós temos os elementos positivos e os negativos, incluindo o zero. Nós temos uma representação aqui com o Z com asterisco, a qual também eu vou ter os valores positivos, negativos e vou excluir o zero. Nós temos uma outra representação possível, que é um subconjunto, na verdade, da qual eu indico por Z positivo, e aí eu vou descrever os números estritamente positivos, incluindo o zero também, certo? Nós temos a representação no diagrama, indicando uma observação, N é um subconjunto de Z, eu posso dizer que N está contido em Z, tudo bem? N é um subconjunto de Z. Conjunto dos números racionais. Nós temos também a representação do conjunto Q, onde nós podemos definir que são todos aqueles que podem ser expressos na forma de fração. Então, um aspecto geral que nós podemos definir é que nós temos um certo elemento escrito na forma A sobre B, numerador e denominador, onde A pertence a Z, conjunto dos números inteiros, assim como, e também B, que é o denominador, também pertence ao conjunto Z, mas com um detalhe, conjunto Z com asterisco, ou seja, aqui no denominador não pode ser zero, tudo bem? Não há divisão por zero. E aí nós temos uma outra observação, que conjunto dos números inteiros, aquele conjunto anterior que nós vimos, é um subconjunto do conjunto Q. E aí a forma representativa no diagrama, das quais nós já vimos alguns conjuntos, nós já vimos o conjunto dos números naturais, números positivos, incluindo o zero, iniciando, e aí ele sendo o subconjunto do conjunto dos números inteiros, e por sua vez é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Tudo bem? Bom, falando um pouco mais do conjunto dos números racionais, nós temos uma representação também um pouco mais abrangente, onde eu posso indicar
um certo x, tal que x é da forma a sobre b, aonde a, que é o numerador, pertence ao conjunto dos números inteiros, e b também pertence aos inteiros, mas b tem que ser diferente de zero. Só uma outra representação também possível que a gente pode estar denominando aqui para o conjunto dos números racionais. Uma observação também que nós já trabalhamos no slide anterior é que o conjunto dos números inteiros é um subconjunto de Q, né, conjunto dos números racionais, pois nós temos algumas tratativas aqui. Todo número racional pode ser representado na forma decimal. Nós podemos ter dois casos. A primeira, representação decimal finita, ou seja, eu posso representar um número racional na sua forma exata, né? Então 7 sobre 4, 7 quartos, eu posso representar da forma 1,75, ou seja, eu posso voltar, né? Fazer a volta, eu posso representar esse valor decimal finito na forma fracionária. Então isso também indica que eu tenho um elemento que faz parte do conjunto dos números racionais. Um outro exemplo, 3 quintos, 3 dividido por 5 é 0,6, então nós temos também um outro exemplo da qual eu consigo transformar esse valor decimal na forma fracionária. E esses valores decimais são exatos, né, pessoal? Divisão exata quando o resto é zero. Então nós temos divisões exatas, significa que a representação decimal é finita. Tudo bem? Bom, a segunda observação é em relação à representação decimal infinita, né? São as dízimas periódicas, também fazem parte do conjunto dos números racionais. Então nós temos aqui um primeiro exemplo, 1 sobre 3, representado aqui na sua forma decimal por 0,333. Se eu dividir 1 por 3 vai dar esse valor decimal, né? Perceba que aqui o 3 ele vai se repetir infinitamente, tá certo? Então quando eu tenho esse padrão, eu consigo também transformar na forma fracionária. Então essa é a ideia do conjunto dos números racionais, é que você consegue escrever um número na forma fracionária. Nós temos também um outro exemplo, 47 sobre 90, que é escrito da forma 0,52222 infinito. Isso aqui também pode ser escrito na forma fracionária, tudo bem? Bom, temos algumas observações. Observar que existem decimais infinitas não periódicas, às quais damos o nome de números irracionais, que não podem ser escritos na forma fracionária. Vou colocar aqui, mas não pode ser escrito na forma fracionária. Todas as raízes não exatas são exemplos de números irracionais. Então, raiz, ele está falando raiz aqui, tá, pessoal? É aquela raiz quadrada, né? Raiz de 2, raiz de 3, enfim, raízes que não forem exatas, raiz de 5 também, né? São exemplos de números irracionais, certo? E a gente chega justamente para trabalhar com ele nesse slide aqui. Números irracionais representados geralmente pela letra I. Conjunto dos números que não podem ser expressos na forma de fração, ou seja, você não consegue escrever na forma fracionária, enquanto que no conjunto dos números racionais você consegue escrever. Aqui no conjunto dos números irracionais você não consegue transformar um número decimal periódico, né? Na verdade não periódico, ele não vai ser periódico, na forma fracionária, é impossível isso. Nós temos os decimais infinitos não periódicos, que eu falei anteriormente. Por exemplo, o valor de π, né? 3,14159265358979 vai embora, né? Isso aqui não vai seguir um padrão, depois da vírgula não vai seguir um padrão, então ele é caracterizado como sendo um decimal infinito não periódico. Raiz quadrada de números primos, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, tudo bem? São também exemplos de números irracionais. E aqui nós temos o diagrama, né? Nós já vimos o conjunto dos números naturais, que é um subconjunto de Z, que por sua vez é um subconjunto dos racionais. E correndo por fora nós temos o conjunto dos números irracionais. Falando um pouco mais dos irracionais, conhecendo um pouco mais detalhadamente aqui os seus elementos. Raiz quadrada de números primos, né? Então nós temos raiz de 2, raiz de 3, valor de π,
Nós temos aqui também um elemento que eu acredito que muitos já ouviram falar, o número de Euler, o número E. É uma constante que também vai aparecer futuramente nas nossas próximas aulas de cálculo. E é dado pelo valor constante, né, 2,71828, e vai embora também. Não é um número que vai seguir um padrão depois da vírgula, que é um número decimal que vai seguir um padrão depois da vírgula. Eu não consigo escrevê-lo na forma fracionária, portanto ele também faz parte do conjunto dos números irracionais. Tudo bem? Bom, enfim, chegamos aqui um dos nossos primeiros objetivos, né, que é trabalhar com o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele vai ser dado pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, ele engloba todos os elementos que nós vimos, né, ao longo desses primeiros tópicos envolvendo conjuntos numéricos. Seja ele comporta o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e por fora aqui o conjunto dos números irracionais. Então toda essa massa, toda essa união entre todos esses conjuntos, entre todos esses elementos, vai formar o conjunto dos números reais. Tudo bem? Operações que podem ser definidas em R, né? Em R que eu falo, pessoal, já vou me referir a conjuntos de números reais, tá certo? Então as operações que nós podemos trabalhar é adição, subtração, multiplicação e divisão. Falando um pouco mais do conjunto dos números reais, para a gente fechar essa primeira etapa, o conjunto dos números reais, como eu já falei anteriormente, ele é dado pela união entre o conjunto dos números racionais e irracionais. Então, ou x é racional ou ele é irracional. Portanto, são números reais os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Podemos representar os números reais em uma reta, e essa reta vai ser chamada de reta real. Então nós temos aqui o ponto de origem, né, o zero. À minha direita nós temos os números reais positivos, 0, 1, 2, 3, 5, tem até o valor de π aqui, né, 3,14, 15, 92. E à minha esquerda, à esquerda da origem, nós temos os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nós temos também aqui a representação do valor irracional, né? Menos raiz de 3. Tá certo? Aqui, pertinho aqui do menos 2. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos falar agora de intervalos. Certo? Intervalos. Né? Como é que a gente vai estar representando os intervalos para a representação, a limitação de números reais, certo? Então eu vou considerar A e B dois números reais, onde eu vou estar denotando da seguinte forma: se eu tiver fechado em A e aberto para mais infinito, já caracteriza que eu tenho um intervalo fechado. Esse tipo de intervalo é um intervalo fechado. E como é que eu represento isso na notação de desigualdade? X maior ou igual a A. E a sua representação gráfica vai ficar desta forma: fechado em A, indo para mais infinito. Tudo bem? Esse é o nosso primeiro exemplo. Se eu tiver um conjunto de solução, digamos assim, aberto em A, aberto em mais infinito, esse tipo de intervalo é um intervalo aberto, portanto x é maior que A. Perceba a diferença: maior ou igual, bolinha fechada, sol maior ou sol menor, bolinha aberta. Tudo bem? Então x maior que A, bolinha aberta, indo para mais infinito. Nós temos um outro tipo também, né, o intervalo fechado, mas agora indo para menos infinito, né? Vamos verificar. Então se eu tiver notação de intervalo aberto em menos infinito, fechado em B, esse intervalo consequentemente é fechado de fato. A notação da desigualdade vai ser x menor ou igual a B. Se é menor ou igual, bolinha fechada em B, indo para menos infinito. Nós temos um outro tipo de intervalo aberto, indo para menos infinito, da qual eu vou ter a seguinte representação. Se eu tiver a primeira extremidade aberta em menos infinito e aberta em B, então eu vou ter o tipo de intervalo aberto
x é menor que b, bolinha aberta em b, indo para menos infinito. Cada intervalo tem exatamente um extremo que é a ou b, certo? Bom, nós temos um outro tipo de intervalo que são os intervalos limitados, certo? Então vamos considerar o seguinte: sejam a e b números reais com a menor que b. O primeiro tipo de intervalo nós vamos ver o fechado, fechado em a, fechado em b. Então, nas duas extremidades, nas duas pontas, nós vamos ter a menor ou igual a x, x menor ou igual a b. Então, fechado em a, fechado em b. E aqui nós temos a representação gráfica desse intervalo. Tudo bem? A outra anotação que nós iremos ter é aberta em a, aberta em b. Então, x é maior que a, x menor que b. Aberta em a, aberta em b. Tudo bem? Outro tipo de intervalo é se eu tenho fechado em a, aberta em b. Fechado em a, aberta em b. Então, indica que eu vou ter a menor ou igual a x, x menor que b. E aí, consequentemente, eu vou ter fechado em a, aberto em b. Compreende conjunto de solução aqui. Desta forma, na representação gráfica. Tudo bem? E por último, aqui nós temos aberto em a, fechado em b. Aberto à esquerda e fechado à direita. Aberto à esquerda indica que eu vou ter a menor que x. E fechado à direita indica que eu vou ter x menor ou igual a b. Aberto em a, fechado em b. Então, essa vai ser a nossa representação gráfica. Os números A e B são os extremos de cada intervalo, conforme eu já tinha comentado anteriormente. Tudo bem? Bom, pessoal, nós temos algumas propriedades em relação aos números reais, né? A primeira propriedade é a propriedade de fechamento. Então, vamos ler aqui, se A e B pertencem ao conjunto dos números reais, existe um e somente um número real denotado por A mais B. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que se eu pegar dois elementos do conjunto dos números reais e somá-los, esse elemento ainda vai fazer parte do conjunto dos números reais. Então, por exemplo, se eu pegar lá 3 mais 5, 3 é um número real, 5 também é real, o valor 5 também é um número real. Tá certo? Assim como um produto, né? Então, A vezes B, se eu pegar dois elementos lá do conjunto dos números reais e multiplicar entre si, eu vou ter um novo elemento e esse novo elemento também vai ser um número real. Certo? Por exemplo, menos 3 vezes 0. 0 também é um número real. Certo? Comutatividade. A comutatividade, ela diz o seguinte: se A e B pertencem ao conjunto dos números reais, eu posso representar a seguinte propriedade comutativa, tanto em relação à soma e em relação à multiplicação. A mais B pode ser escrito da forma B mais A. Então, se eu pegar dois elementos 2 mais 3, eu posso também somar da seguinte forma: 3 mais 2, né, dá o mesmo valor, é 5 no caso. Assim como também a comutatividade em relação à multiplicação. A vezes B também pode ser escrito da forma B vezes A. Ou seja, 3 vezes 10, mesma coisa que 10 vezes 3, certo? Que dá 30. Propriedade associativa, né? Propriedade em relação à associatividade. Então, se nós tivermos, considere A e B, A, B e C, na verdade, pertencente ao conjunto dos números reais. Tudo isso que eu estou falando em relação aos números reais, né, pessoal? E aí nós vamos ter a seguinte representação. Eu posso somar um certo carinha a uma certa soma de duas parcelas B mais C. E isso pode ser representado de outra forma. Isso é equivalente a eu pegar as duas primeiras parcelas, A mais B, e somar com a terceira parcela, parcela C. Então essa é a propriedade associativa. Isso em relação à soma. É válido para o produto? Também. Então eu posso escrever da seguinte forma: A multiplicado pelo produto entre as parcelinhas B e C. É a mesma coisa se eu pegar as duas primeiras parcelas A vezes B e multiplicar por um certo elemento C, que é a terceira parcela. Certo? Tudo bem?
propriedade distributiva, né? Então nós temos A, B e C números reais. Eu posso escrever a propriedade distributiva da seguinte forma: seja um certo A multiplicando uma soma entre as parcelas B e C. Eu posso aplicar a propriedade distributiva. O que que diz? Eu vou pegar A vezes B, né, dá AB, mais A vezes C. Essa é a famosa propriedade distributiva, né? Não é nenhuma novidade aqui. E a próxima propriedade é a existência de elementos neutros, né? Nós temos a existência do elemento neutro tanto em relação à soma como em relação ao produto. Então, existem 0 e 1 pertencentes aos conjuntos de números reais, tal que, em relação à soma, quem é o elemento neutro em relação à soma? É o 0. Por quê? Porque se eu pegar um certo cara que está lá no conjunto dos números reais e somar esse 0, se eu somar com 0, o resultado, a resultante, vai ser o próprio elemento. E isso também, de forma análoga, né, pode ser visto em relação ao produto. Quem é um elemento neutro em relação ao produto? É 1. Porque se eu pegar um certo cara lá do conjunto dos números reais e multiplicar por 1, o resultado é o próprio elemento. E isso serve para qualquer A pertencente ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Bom, pessoal, vale a pena a gente recapitular uma propriedade da desigualdade, né? A propriedade da desigualdade aqui que diz o seguinte: se A é maior que B e C é maior que 0, ou seja, lembre-se que eu vou pegar esse cidadão aqui, ó, esse Czinho aqui que é um número positivo, vou multiplicar por essa desigualdade, ambos os lados dessa desigualdade. Então o que vai acontecer? Será se o sinal da desigualdade vai mudar, vai alterar? Então observe o que ele diz: se A é maior que B e eu vou pegar um certo C e vou multiplicar por essa desigualdade, o que vai acontecer? Então observe, ó, eu vou multiplicar C vezes A vezes C. E ele diz que não altera. Se o elemento aqui, o Czinho que você vai multiplicar a desigualdade for positivo, o sinal da desigualdade não vai alterar. Então A vezes C continua sendo maior que B vezes C, certo? Vamos ver aqui a demonstração. Vamos ver a demonstração. Então vou considerar a hipótese que diz que A é maior que B, né? Então o que eu começo fazendo? Isso implica o quê? Vou passar esse Bzinho para o primeiro membro. Então se ele é positivo, passa para o outro lado, né? Negativo. Então vai ficar A menos B é maior que 0. Então, se A menos B é maior que 0, então essa parcela indica que eu tenho o que? O valor positivo, tá certo? E o nosso carinha aqui, por hipótese, o carinha C, o nosso elemento C, o Czinho, ele, por hipótese, também é um número positivo. Então, se eu tenho um produto, né, entre dois elementos positivos, a resultante, o resultado final aqui entre esse produto continua sendo um número positivo, tá certo? A multiplicação é aquela famosa regra de sinal, né? Mais vezes mais, resultado é positivo. Então, se é positivo, eu posso aplicar a propriedade distributiva, né? A vezes C menos B vezes C. E aí, finalmente, por consequência, eu vou passar o B vezes C para o outro lado. Então vai ficar A vezes C é maior que B vezes C, que condiz com a nossa resultante final, ali, a nossa conclusão final. Tudo bem? Tranquilos? Agora, se isso aqui fosse negativo, né, nós vimos também lá nas aulas presenciais, e quando for negativo, o sinal da desigualdade se altera. Tudo bem? Bom, pessoal, recapitulando o módulo ou valor absoluto. Por definição, o valor absoluto de A, denotado por módulo de A, é definido para as seguintes situações. Então, o módulo de A é o próprio A, se o A for maior ou igual a zero, se ele for positivo ou igual a zero. O módulo de A vai ser igual a menos A se A for menor que zero. Tudo bem? A gente pode representar de uma outra forma, né? Eu vou abrir aqui uma outra janelinha. Não sei se vai estar aqui.
geralmente no livro de vocês aparece da seguinte forma, né? Módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, ou vai ser menos x se x for menor que zero. Temos essa representaçãozinha também à disposição de vocês, certo? Vamos voltar lá para nossa aula. Bom, interpretação geométrica. Geometricamente, o valor absoluto de A, também chamado de módulo, né, representa a distância entre o valor que está lá dentro do módulo, o nosso valorzinho A, e zero. Então, a representação, a interpretação, na verdade, geométrica de módulo é o que? É a distância entre o valor que está lá dentro e zero. Distância entre o valor e a origem. Nós temos uma observação, né? O módulo de A é dado pela raiz quadrada de A ao quadrado. Tudo bem? Propriedades. Duas propriedades importantíssimas que vocês vão ter a oportunidade, no momento que vocês estiverem resolvendo as listas de exercícios dessa primeira fase, em relação a essas duas propriedades. E diz o seguinte: propriedade número 1, módulo de x menor que A. Dupla implicação, né? Isso tanto vai quanto vem, tem ida e tem volta, né? Menos A é menor que x é menor que A, onde A é maior que zero, onde A é positivo. E nós temos também a segunda propriedade, né? Módulo de x maior que A, isso implica, dupla implicação, na verdade, que ou x é maior que A, né? a própria definição aqui, né? Eliminando o módulo, ou x é menor que menos A, onde A é positivo. Tudo bem? Então guardem essas propriedades também. Bom, pessoal, aqui vamos começar a ver alguns exemplos, né? Resolver a desigualdade. X sobre x menos 2 maior ou igual a 5. Com x menos 2 diferente de zero. Ele já está delimitando aqui que o denominador não pode ser zero, né? Se x menos 2 não pode ser zero, portanto, passando 2 para lá, x tem que ser diferente de 2. Aqui não pode ser 2, né? Aqui no denominador. Bom, para resolver esse exemplo, você tem a seguinte estrutura. Esse 5 que está no segundo membro, você vai passar ele para o primeiro membro, né? Se ele é positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, nós teremos x sobre x menos 2, menos 5 maior ou igual a zero. Em seguida, o que nós iremos fazer? Nós vamos tirar o MMC. Quem é? É o próprio x menos 2. Então, x menos 2, né? É o nosso MMC. E aí eu vou dividir. X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. Agora a próxima parcela. Aqui debaixo do 5, digamos, tem 1, né? Digamos não, tem. É 1 aqui. Então ele está dividindo x menos 2 por 1. X menos 2 dividido por 1 é x menos 2. Então vai ser menos 5 vezes x menos 2. Maior ou igual a zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter x sobre x menos 2. Aí multiplica a propriedade distributiva, que nós já vimos. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Lembrando que tem um sinalzinho na frente aqui, né? Então, nós vamos ter, como que nós temos o mesmo denominador, né? Então, eu vou deixar só 1, tá certo? Então, vai ficar denominador x menos 2. E aqui em cima, no numerador, nós teremos x menos 5x, né? E aqui nós temos a regra adicional, menos vezes menos dá mais também. Aqui também, né, foi feito, né? Mais vezes menos dá menos. E menos vezes menos dá mais. Tudo bem? X menos 5x dá menos 4x. Menos 4x mais 10 sobre x menos 2 maior ou igual a zero. O que nós iremos fazer a partir daqui, pessoal? A partir desse momento? Nós precisamos estudar o sinal tanto da parcelinha de cima do numerador quanto da parcelinha de baixo do denominador. Tudo bem? Então vamos fazer aqui o estudo do sinal. Vamos primeiramente encontrar o que? As raízes, tanto do numerador quanto do
denominador. Da primeira que é menos 4x mais 10, né, pessoal? Vamos encontrar a raiz. Então, vamos lá. Menos 4x mais 10 igual a 0. Então nós teremos menos 4x igual a menos 10. Estou encontrando a raiz aqui, tá, pessoal? Não pode ficar negativo, né? Multiplica tudo por menos 1. Então eu vou ter 4x igual a 10. Portanto, x vai ser igual a 10 divididos por 4. Simplificando, né, nós teremos 5 sobre 2. Essa é a primeira raiz. A segunda vai ser qual mesmo? X menos 2, tá ok. X menos 2. Então daqui. Então vamos ter x menos 2 igual a 0. Passando menos 2 para lá, vai ficar 2 positivo. Então nós temos essas duas raízes aqui, pessoal. 5 sobre 2 e 2. Tá ok? 5 sobre 2. Confere. Como ela é uma, digamos assim, uma função da qual menos 4x mais 10 ela é decrescente, né? Então significa que a minha direita, aqui os valores vão ser negativos. E a minha esquerda da raiz, os valores serão positivos. Então aqui é positivo, positivo, positivo. Aqui é positivo, tá? Pronto. E já na minha segunda raiz, que é 2, né? Bolinha aberta, 2. Vou caracterizá-la como uma função. A função é crescente nesse caso. Então a direita da função, os valores serão positivos. Vou colocar aqui. Positivos. E a esquerda, os valores serão negativos. Como é uma divisão, né? Mais dividido por menos dá menos. Aqui vai ficar mais. E menos dividido por mais dá menos. Então o que ele quer? Quer que seja positivo, né? Valores, a expressão indica que valores têm que ser positivos. Então valores positivos aqui eu vou ter entre 2 e aberto em 2 e fechado em 5 sobre 2. Esse intervalo aqui, pessoal, esse intervalo aqui, ó, eu vou marcar, vai ser o nosso conjunto de solução, na verdade. Tá certo? Intervalo aberto em 2, fechado em 5 sobre 2. Esse é o nosso conjunto solução, ok? Aqui, ó, aberto em 2, fechado em 5 sobre 2. Esse é o nosso conjunto solução. Vamos continuar nessa aula. Muito bem. Nós temos uma desigualdade, né? 3 mais 2x menor que 2. Eu vou projetar essa questão lá no nosso recurso aqui, que é o Autodesk Sketchbook. Pessoal, nós temos aqui um outro exemplo, né? Vamos resolver a seguinte desigualdade. 3 mais 2x, módulo de 3 mais 2x, menor que 2. Nesse caso, nós precisamos recordar, né, uma propriedade de módulo que diz o seguinte: módulo de x menor que r. E eu vou ter o que? Menos r menor que x, x menor que r. Certo? Então eu tenho que aplicar essa propriedade aí. Então como vai ficar? Vai ficar menos 2 menor que 3 mais 2x e 3 mais 2x menor que 2.
Bom, a intenção é eliminar esse 3 daí, né? Então como é que vai ficar? Vou somar todos os membros da desigualdade por menos 3. Então vai ficar menos 2 menos 3. Como aqui é 3 menos 3 vai dar 0, vai ficar somente 2x, né? Menor que 2 menos 3. Aqui nós teremos menos 5, menor que 2x, portanto, menor que menos 1. A intenção é deixar somente a variável aqui embaixo, aqui no meio, na verdade. Então nós dividimos tudo por 2, né? Então nós teremos menos 5 sobre 2, menor que x, x menor que 1 sobre 2. Esse é o nosso conjunto de solução. Bom? Bom, pessoal, nós temos um outro exemplo, né? Resolva a desigualdade. Módulo de 2x mais 5 maior que 3. Vamos para o nosso Autodesk. Bom, para resolver essa desigualdade, nós precisamos lembrar de uma outra propriedade que diz o seguinte: módulo de x maior que r, onde r é positivo. Então eu devo lembrar que duas coisas, né? Devo lembrar duas coisas. X é maior que o próprio r, ou x é menor que menos r. Tenho que aplicar essas duas condições, tá, pessoal? Então, vamos aplicar a primeira. É 2x mais 5 maior que 3. 2x é maior que 3 menos 5. Então 2x vai ser maior que menos 2. X, portanto, é maior que menos 1. Confere? Agora vamos aplicar a segunda condição. Segunda condição, nós vamos ter 2x mais 5 menor que menos 3. Então 2x vai ser igual. 2x vai ser o quê? Tá, deixa eu apagar aqui esse rabisco aqui. Isso aqui não vai nos interessar. Muito bem. Então nós teremos 2x menor que menos 3 menos 5. 2x vai ser menor que menos 8. Portanto, x vai ser menor que menos 4. Esse é o nosso conjunto de solução. X maior que menos 1 ou x menor que menos 4. Tudo bem? Senhores, vamos ver se tem mais alguma questão nos nossos slides. Essa foi a última. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. Por hoje é só. Tchau!